Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro do Êxodo, capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A nossa autoimagem, ela é construída muito a partir do contexto em que nós somos formados, criados. A autoimagem de um francês não é igual à autoimagem de um coreano. A autoimagem de quem estudou em escola particular a vida toda não é igual à autoimagem de quem estudou em escola pública. Eles se veem a partir de circunstâncias diferentes, pelo menos a princípio. Eu lembro uma vez que me chamou a atenção que uma irmã muito querida, ela tinha 3 filhos, ainda os tem na verdade, que passaram em concursos públicos de cargos altíssimos, mas assim, com muita naturalidade, como se aquilo fosse um caminho muito normal, muito simples. E eu, curioso, conversei com ela e disse: nossa, como é que essa coisa foi tão simples assim para os seus 3 meninos? Ela falou: não, porque lá em casa isso era muito natural. Eu também tenho um cargo público alto, o pai também tem. Então, meus meninos nunca viram isso como algo anormal. Era um caminho natural, era estudar, fazer direito, fazer o concurso. Se não passou, faz de novo. Se não passou, faz de novo. Se não passou, estuda mais e faz de novo. Passa, toma posse e a vida segue. A autoimagem deles foi construída nesse ambiente. Agora eu lembro de um outro caso, de um jovem que eu estava orientando acerca da vida dele, e eu aconselhando ele a fazer uma faculdade. E ele me disse: mas pastor, eu não tenho condições financeiras de fazer uma faculdade. Eu falei: cara, esse curso que você quer fazer, ele não é difícil de passar na UFBA. Ele me disse: pastor, se eu não consigo pagar uma faculdade normal, eu vou conseguir pagar a UFBA? Eu disse: cara, a UFBA é gratuita. Ele tomou um susto. Eu nunca ia imaginar que eu tinha direito de fazer uma faculdade boa gratuitamente. Enquanto algumas pessoas sabem onde podem chegar, o que podem fazer, porque aquilo lhes é natural, outros não sabem nem os direitos mais simples que possuem. Porque na sua realidade, ninguém nem fez faculdade, ninguém nem pensou nisso, ninguém nem cogitou, ninguém nem pesquisou, nem se interessou por isso. O que tem de gente que não usufrui de direitos simples e básicos, porque os ignora, não cabe no gibi. Então, a nossa autoimagem, ela é muito condicionada pelas circunstâncias que nos cercam.
pela forma como nós fomos criados, formados, e isso influencia a forma como vamos viver. No tempo em que Moisés nasceu, o povo hebreu era escravo. Não eram os israelenses de hoje, empoderados na sua terra, os judeus de hoje, prósperos e muitos renomados. Não, era um povo escravo, um povo oprimido, um povo esvaziado, um povo empobrecido. E para piorar, na fase em que Moisés nasce, o faraó está perturbado porque ele quer enfraquecer ainda mais esse povo, matando as crianças do sexo masculino. Então, sempre que nascia um bebê menino, e aquilo era denunciado, aquilo era sabido pela guarda, pelos exércitos de Faraó, o exército entrava nas casas, tomava os meninos e os matava. E todos os meninos hebreus iam sendo mortos pelos egípcios. Mas o texto bíblico diz, em Êxodo capítulo 2, antes do que a gente leu 3, que quando a mãe de Moisés bateu o olho no seu bebê, Joquebede olhou para o seu menino, ela disse, poxa, ele é tão lindo. Não vou matar não. Observe que ela está dizendo que não vai matar o bebê porque ele é diferente, ele é lindo, ele é muito bonito, ainda que seja uma coisa de mãe. Mas o texto dá uma justificativa e destaca, é como se Moisés brilhasse mais, é como se ele fosse diferenciado. Não vou matar meu menino, não, o meu não. O meu é lindo. E ela esconde ele por um tempo, por 3 meses, mas está ficando difícil de esconder. Veja por que é difícil de esconder. Não só é difícil de esconder porque os egípcios vão ver. É difícil de esconder porque a minha vizinha aqui, minha amiga, o bebê dela morreu. Minha comadre, o bebê dela morreu. Então a própria comunidade hebreia poderia, por ressentimento, facilmente denunciar Joquebede. Porque só o dela. Isso rola muito. Estava conversando com o irmão esses dias que me contou que fez uma estripulia, ele e uma pessoa, um dia desse. Um dia desse não, tem anos já, ele me contou isso. E aí pegaram ele. Quando pegar isso, ele disse, Diogo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dizer, vou entregar ele também. É a nossa natureza. Então foi ficando difícil esconder aquela criança, aquele bebê. Joquebede viu que se ele fosse exposto, ele ia morrer. E ela disse, rapaz, qual é o melhor que eu posso fazer por esse menino? E ela tem uma ideia. Ela faz um cesto flutuante com betume, para ficar impermeável, bota o bebê no cesto e vai nas margens do rio Nilo. Gente, há quem pense que Joquebede fez isso assim ao léu. Não. Quem conhece um pouquinho de rio, de roça aqui, vai entender o que eu vou falar agora. Você lembra que o rio, ele no meio, ele é mais forte. Mas mais para as margens ele fica mais fraco. E tem vegetação. Então, Joquebede, propositalmente, o texto fala que ela coloca o cestinho ali, mais perto da margem do rio, para ele ir mais devagarzinho e travar numa vegetação. Ela foi intencional, ela sabia da possibilidade de um egípcio pegar o menino e se afeiçoar. Os egípcios, eles enxergavam o Nilo como um deus. Então ela pensou na possibilidade do egípcio que vai pegar o bebê, pensar que aquilo é um presente dos deuses para eles, e não matar. Foi muito inteligente Joquebede. E ela colocou o menino lá, entregou a Deus, o cestinho está indo ali margeando o rio,
batendo ali nas plantas, ela vai para casa, talvez ela não quer ver o que vai acontecer, mas ela tem uma filha mais velha e esperta, Miriam. Miriam fica de butuca acompanhando. Disse, vai amanhã que eu fico aqui. E Miriam fica. E daqui a pouco Miriam olha no horizonte, ela está vendo um pessoal de uma roupa diferenciadíssima descendo para tomar banho. Tem uma mulher bonita, com uma roupa elegante, com as servas em volta dela. E Miriam disse, eita Deus tremendo, vai bater na princesa. E Miriam fica aqui de butuca, e o cestinho vai, Miriam como quem não quer nada, andando aqui perto também, e o cestinho vai, daqui a pouco chega no pessoal da princesa, a princesa pega o bebê e Miriam sentiu que ela gostou. Quando Miriam sentiu que a princesa gostou, a princesa nem pensar em desistir, Miriam já encosta e já fala, a senhora gostou? Amei, ele é tão lindo. Estou parafraseando mais ou menos isso. Aí o texto fala que Miriam fala assim, ó, se a senhora quiser, eu arrumo uma ama de leite hebreia, peito cheio, cria para a senhora. A senhora paga uma besteirinha para ela? E ela cria para a senhora. E aí a menina que ideia boa, chame ela lá. Para resumo da conversa, a mãe de Moisés não só não perde Moisés, como é assalariada para criar o menino. Esse período de amamentação, ele não durava como o nosso dura hoje, 1 ano, 2 anos, durava 6, 7 anos. Agora, você imagina como Moisés está sendo formado. Todo mundo escravo, a mãe dele assalariada. Ele é o rico dos hebreus. A mãe de todo mundo ressentida porque perdeu os filhos, só ficou as meninas. Ele é o menino, ó, o único. O príncipezinho já no meio dos hebreus. E a mãe ganhando dinheiro. Ele já é diferenciado. Moisés já é diferenciado. E de vez em quando a princesa talvez vai lá, vai ver como está, se está bem criado. Imagina como Moisés já é diferente de todo mundo. Quando chega aos 6, 7 anos de idade, a princesa fala, agora traga para cá Joquebede, que eu vou tirar ele da creche e vou colocar no Pan-Americano. E ele vai estudar com o que há de melhor no mundo. Porque naquele momento o Egito, ele é a potência do mundo antigo. Ele vai ser criado como um príncipe. Agora, meu amigo, agora Moisés é diferenciado mesmo. Agora ele vai crescendo, ficando adolescente, o iPhone dele é o 17. Ele agora tem tudo. Ele é diferente, ele é chique, ele é poliglota, ele é culto. Sabe, Moisés é o cara, tem tudo. Ele é tão, que ele fica meio alienado do povo dele. Ele esquece da favela. Tanto que ele só vai tomar pé da situação do povo dele aos 40 anos. Ah, mas é porque 40 anos naquele tempo era juventude. O próprio Moisés diz no Salmo 90 que a vida naquele tempo ia até os 70. Ele já passou da metade da vida e é um cara ainda alienado. Mas talvez ele tenha uma crise de 40, sabe? Já viajei o mundo todo, já conheci tudo, já comi tudo, já conheci tudo. Eu vou ali na favela. Vou lá ver aquele povo, né? Que é o meu povo, mas que eu nem penso muito nele. E ele vai ver o povo dele, talvez por curiosidade, alguma coisa talvez mexeu dentro dele, não sei. Ele vai ver o povo dele lá na favela hebraica. Quando ele chega lá, ele começa a ver o povo dele apanhando dos egípcios. Ele começa a ver capatazes egípcios chicoteando o povo, maltratando o povo para trabalhar. E ele se identifica com o povo, alguma coisa acende dentro dele, a identidade hebraica pulsa dentro dele, e ele querendo proteger o hebreu, ele não sabe nem como fazer, porque ele foi menino mimado a vida toda, não tem autocontrole. Quando ele vai repreender o egípcio, ele mata o egípcio. Matou, enterrou.
voltou para casa e se sentiu bem. Fiz uma coisa diferente. Amanhã eu vou de novo. Ele vai de novo na região dos hebreus. Quando ele chega lá, ele encontra 2 hebreus brigando, e ele olha para eles e fala: para com isso, brigando por quê? Por que estão fazendo isso? Um hebreu diz a ele assim: vem cá, ô Moisés, quem foi que lhe constituiu juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio ontem? Ele fica com medo. Ele percebe que aquilo já virou uma fofoca, um boato. Ele está com medo do faraó retaliar ele. E ele com medo, e ele foge. Mas eu quero que você entenda que quem está fugindo é um menino rico. Um cara que se enxerga como um príncipe. Um cara que estava disposto, inclusive, a libertar o povo naquele momento. Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão prega, ele fala isso, ele fala que Moisés, naquele tempo, aos 40 anos, ele estava confiante de que ele ia libertar o povo hebreu. Ele se encheu, ele estava cheio de autoconfiança, autoimagem lá em cima, um menino que teve tudo na vida, sempre foi diferenciado. Mas bateu um medo nele, se tinha alguém maior do que ele, era o faraó. E com medo do faraó, ele fugiu. Ele encontra uma moça de Midian, chamada Zípora, ele começa a ter uma relação com ela e o sogro o acolhe. Jetro o acolhe. E Moisés fica ali, morando agora num lugar muito mais simples. Ele mora agora num lugar bem desértico. Não tem mais aquele conforto, não tem mais aquele luxo todo. E aí se passam mais 40 anos da vida de Moisés. Lembre que ele falou no Salmo 90 que a vida vai até os 70. Ou seja, ele já está nos acréscimos do segundo tempo. E Moisés não foi um cara de sucesso. Por que ele não foi um cara de sucesso, gente? Observe que, por exemplo, Jacó, Gênesis 28, ele começou pastoreando os rebanhos do sogro. No fim do tempo, ele tinha os próprios rebanhos. Moisés, 40 anos depois, continua trabalhando para o sogro. Continua cuidando dos rebanhos do sogro. Não foi um sucesso. Talvez podemos dizer que Moisés foi até um cara fracassado, talvez até se acomodou, talvez um cara que até era sustentado pelo sogro. Já está velho agora. Já não tem muito sonho, já não tem muito ânimo. Não tem essa autoconfiança toda como a gente vai ver agora. A vida agora é muito mais simples. Pastoreia na verdade, o sogro, na verdade, não era nem pastor mesmo, assim, de profissão. O sogro tinha ovelha, mas o sogro era um sacerdote. Sabe? Então Moisés cuida de um punhado ali de ovelha, numa região de terra seca, já está com 80 anos. E aí, num dia que ele está andando ali pelas regiões desérticas onde ele vive, ele vê uma coisa que chama a atenção dele. Ele vê uma sarça, que é um arbusto espinhoso. Precisa entender o que é uma sarça? Não sei quem já foi para a região de Caatinga aqui. E você já viu, até em região que não é de Caatinga, tem também. Você já viu aquelas plantas baixas, assim, meio redondinhas, assim, com os galhos secos, espinhosos? Aquilo serve para quê? Para te atrapalhar. Aquilo é para você passar e se machucar, se arranhar. Aquilo é aquela planta que quando o vaqueiro está andando, ele sai dando facãozada. Uma planta que não serve para nada. E essa planta, numa terra seca, em meio ao deserto, onde Moisés passava quase que todo dia, está pegando fogo. O que também não é nada demais. Planta seca pega fogo mesmo. De vez em quando pega fogo, alguém pode botar fogo, enfim, não é nada demais. O que é extraordinário é a planta pega fogo
e não se consumir. Isso que é o extraordinário. Porque imagina, Moisés está andando aqui, ele vê a sarça pegando fogo, beleza, ele olhou, ó, pegando fogo ali. Ô, vai para cá, puxa a ovelha. Ei, ô mochinha, vai para cá. Oxe. Oxente. Essa bicha não consome, não é? Aleluia. É uma sarça simples. Uma árvore, uma planta que não serve para nada, que não é nada. Seca. Mas pega fogo e não consome. Aí ele fala: rapaz, eu vou chegar mais perto desse negócio. Que coisa estranha. Aí ele vai chegando perto da planta. Quando ele vai chegando perto, uma voz diz: Moisés, Moisés. Isso fala que Deus, vendo que ele estava vindo, vendo que deu certo, chamar ele assim, disse: Moisés, Moisés, pare. Se aproxime, mas não. Tire a sandália dos seus... Quer chegar mais perto? Tire a sandália dos seus pés. Porque essa terra é terra santa. Como assim essa terra é terra santa? Moisés passava ali todo dia com as ovelhas fazendo cocô. Nunca teve um templo ali, nunca teve, nem depois nunca teve. Como assim? E aí, Moisés, assim, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que Deus está falando com Moisés do meio da sarça. Olha que coisa louca. Deus, o Criador do universo, presta atenção, está no meio da sarça. É uma sarça velha, seca. O Criador do universo está dentro da sarça. E do meio da sarça Deus está falando com ele. Gente, Moisés estava acostumado a deuses muito menores, a deuses muito questionáveis, que no Egito dividiam setores da vida, né? Tinha o Deus do dia, o Deus da noite, o Deus do rio, o Deus da plantação, o Deus disso, o Deus daquilo. E cada um desses deuses tinha templos majestosos, tinham obras faraônicas. O que é uma obra faraônica? É uma obra feita por um faraó. Até hoje, o que significa uma obra faraônica? É aquela obra exagerada. O Egito tem templos faraônicos, deuses que dizem ser muito menos, que têm muito menos requisitos de grandeza, tem coisas muito maiores. E agora o Deus que se diz o Criador dos céus e da terra está aparecendo para ele no deserto comum, num lugar que ele passa todo dia, numa cena cotidiana, no meio do arbusto. Não tem templo grandioso, não tem monumento, não tem lugar especial, uma terra seca, uma planta seca. Deus podia escolher uma acácia. Tinha várias acácias na região ali, que é uma árvore mais imponente, mais alta, mais bonita. Não. Deus podia fazer ele viajar uns quilômetros para o norte e escolher um carvalho majestoso para se revelar. Não, Deus não quis. Deus escolhe a sarça, o arbusto, que não é nada, que não serve para nada, e ali o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se revela a Moisés. Eu te pergunto por quê? Por que é que Deus não dá a Moisés uma experiência com algo maior, mais impressionante, mais grandioso, mais extraordinário? Uma experiência tão simples, uma sarça que pega fogo e não se consome. É assim que Deus vai começar a história da redenção do povo dele.
Por que Deus não usa algo mais impressionante, um lugar mais impressionante, um templo, uma experiência mais impressionante? Por que Ele não faz, gente? Simplesmente porque Ele não precisa. Ele não quer. Ele não está afim. Não. Quem precisa, ouça uma coisa, ó. Quem precisa impressionar é quem não é. Quem é só precisa ser. Se ele quiser, ele se revela com a montanha tremendo, como fez depois. Se ele quiser, ele fica aqui, ó, no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Quem você é? O Deus de seu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Jacó. Moisés fica. Aí ele diz para Moisés que é para ele ir para o Egito, libertar o povo. Ele fala assim: rapaz, mas senhor, tem um problema aí, porque eu vou chegar lá e vou dizer o que para o povo? O que Deus te mandou? O Deus da sarça? Eles vão rir. O Deus do arbusto? Quem é o Senhor? Qual é o teu poder? Descreva aí, porque lá tem o Deus do sol, tem o Deus da lua, tem o Deus do rio, o Deus da chuva. Aí eu vou chegar lá, gente, o Deus da sarça, o Deus do arbustozinho ali. Eles vão rir da minha cara. Deus, de dentro do arbusto, fala assim: ô Moisés, você quer meu nome, né? Você quer me definir? Diga lá o seguinte, ó. Diga que eu sou o que eu sou. Diga a eles que o grande eu sou te enviou. Eu não preciso impressionar ninguém com nada. Eu sou. Vocês vão andar comigo e vão ver quem eu sou. Agora observe. Aí Moisés, perceba, ele começa a pensar: rapaz, agora que ele vem? Poxa, por que quando eu estava com 40 anos, que eu cheguei lá querendo libertar o povo, naquele dia que eu matei o egípcio, que eu saí de novo para poder resolver os pepinos dos hebreus, por que ele não apareceu grandioso, poderoso, e bradou e fez o céu se mover, e deu sinais e me empoderou? Libertar agora eu velho, cansado, quebrado, gago. Aí ele começa a falar: Senhor, não vou não, mande outro. Eu? Não tenho condições mais não. Agora ele está esvaziado, o tempo, as condições mudaram a autoimagem dele. Deus não dá essa resposta diretamente, mas é a resposta implícita que o texto dá. Deus está dizendo para ele: sabe por que eu não apareci com você lá, Carvalho, aos 40 anos? Porque aí eu não queria, a glória ia ser sua. Você estava matando gente. Você já estava matando gente de tanto ego que você tinha. Imagina se eu ali aparecer, aí você ia matar todo mundo. Você ia exterminar logo o Egito todo. Não. Eu quero você assim mesmo, terra seca, sarça, quebrado, envelhecido. É assim que eu quero você, Moisés. E aí Moisés pergunta para Deus: mas Deus, quem sou eu para libertar o povo? E Deus não fala para Moisés: olha, você, Moisés, é inteligente, você é capaz, levanta essa autoestima, Moisés. Não, Deus não fala isso. Olha o versículo 11, ele pergunta: quem sou eu? A resposta de Deus, sabe qual é? Sabe qual é a minha resposta para você? Eu serei contigo. Não importa quem você é. Sabe o que você é? O meu instrumento. Mas o que eu vou usar para poder, com que recurso, o que eu vou usar para libertar o povo? Eu disse: qualquer coisa. O que é isso na sua mão, hein? A minha varinha de pastor. Então eu vou usar isso aí. Isso aí.
Essa vara aí que eu vou te dar. Eu vou fazer tudo com essa vara aí. Gente, o que é que Deus está dizendo aqui? Que a glória dele, a grandeza dele, ela se manifesta na simplicidade. Você entende isso? Essa é uma lição que percorre toda a Bíblia. Deus não quis Moisés com 40 anos. Confiante, príncipe, arrogante, forte, jovem. Deus quis Moisés com 80, velho, quebrado, sem confiança, autoestima lá embaixo, dizendo: não sei nem falar, eu sou gago. Deus não fala assim: não fale, se você fala muito bem. Deus não fala isso. Eu falo: você fala mal mesmo. Mas quem fez a boca do homem? Não é você, sou eu na sua boca. Aleluia. A terra é santa? Como assim a terra é santa? A terra é santa? A terra é santa porque eu estou aqui. Onde eu estiver, fica santo. Onde eu me manifestar, fica sagrado. Onde eu estiver, numa terra seca, num lugar simples, na sarça, onde eu estiver, a minha glória se manifesta. Não é sobre isso o Evangelho? Quem é Jesus? É um menino pobre do interior. Isaías 53 diz assim, e foi subindo um broto da terra seca. Olhávamos para ele e não víamos formosura, nem beleza, nem majestade, nada que nos atraísse. Mas nele estava a glória de Deus. É interessante que essa imagem aqui de Moisés com a sarça é Jesus também com os judeus. Porque Moisés pergunta a Deus: quem é o Senhor? E o Senhor fala: eu sou. Em João 8:28, os judeus perguntam a Jesus: quem tu és? Queres que creiamos em ti? Quem tu és? Sabe qual é a resposta de Jesus? Eu sou. Prove. Eu sou. E o Senhor falou: sabe onde eu vou provar? Quando vocês me levantarem, verão que eu sou. Como assim, como vocês me levantarem? Tá vendo? Quando ele foi exaltado pelos judeus, coroado como rei, aí vamos ver quem ele é. Não, sabe ao que ele se referia, ser levantado? A cruz. Quando eu estiver mais humilhado, é onde mais a glória de Deus se manifestará na minha vida. Quando eu estiver mais enfraquecido, é onde eu mais vou manifestar o propósito de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o plano de Deus. Na cruz eu vou mostrar que eu sou. Terra seca é terra santa naquele momento. O arbusto vira templo naquele momento. Moisés é chamado naquele momento, numa cena tão cotidiana, banal, simples do dia a dia. Sabe qual é o resultado de tudo isso? A Bíblia diz que Moisés, o príncipe arrogante, se tornou o homem mais humilde, porque entendeu que quando alguém olhava para ele e se impressionava, ele dizia: eu sou terra seca, eu sou um arbusto velho. O que impressiona, presta atenção, o que impressiona em mim, isso aqui é a marca de todo o povo. A marca do povo de Deus tem que ser essa. Inclusive eu acho que está legal que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela botou a sarça como símbolo dela, é o logotipo da presbiteriana, é a sarça pegando fogo. Essa é a marca. O povo de Deus não impressiona pela sua força.
O povo de Deus, a impressão que ele causa é a sua fraqueza. O impressionante não é a sarça, é um negócio comum, não é ela pega fogo, porque planta seca pega fogo. O impressionante é ela não se consumir. O que impressiona em quem é de Deus não é a sua força, é como que ele não se consome, como que ele não é destruído, como que ele não é apagado, como que ele não acaba. Essa é a evidência. O poder de Deus habita a nossa fraqueza. Paulo diz: quanto mais fraco eu sou, mais forte eu fico, porque então habita em mim, se evidencia em mim o poder de Cristo. Então, na verdade, Paulo diz: para mim é bom ser fraco, porque Deus propositalmente não derrama a glória dele no que é humanamente forte, porque então a glória não é dele. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus pega propositalmente as coisas que não são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, o propósito de Deus é usar o que não é. Peraí, essa terra aqui não é bonita, é a que eu quero. Essa árvore aqui é feinha, é a que eu quero. Isso aqui é seco, pronto, é excelente. É o cenário, é onde eu quero me revelar para Moisés. Para o velho seco. Eu quero mostrar para ele que ele jovem, eu não apareci. Ele velho, fraco, seco, desanimado, é agora. Você entende? Que coisa linda. Jesus, ele diz: eu sou. Mas olham para ele e não conseguem ver. Os carnais não conseguem ver. Mas quem tem olhos espirituais começa a ver nele cada vez mais a glória de Deus. E por isso que Deus dá a ele o nome que está sobre todo nome. Esse é o modelo de Deus, é o esvaziamento humano, o engrandecimento da glória de Deus para servir os outros. Porque é isso que agora é Moisés, não é mais aquele príncipe que aos 40 anos vai ver o povo. Não, ele agora é um servo total. Ele agora é o cara que vai chegar para Deus no monte e vai falar assim: não aceito matar o povo, eu intercedo pelo povo, eu me entrego pelo povo, risca meu nome. Ele é manso e humilde de coração. E é por isso que nele pode brilhar a glória de Deus. Beleza, Diogo, mas o que nós fazemos? Você vai entender agora para a gente encerrar. Preste atenção agora. O que é que eu vou fazer da vida com isso aí? O que é que eu faço da minha história com isso aí? Uma coisa muito simples, preste atenção. Quem gosta de sapato aqui? Eu gosto. Eu sou tentado a comprar sapato. E esses dias eu estava curioso, pesquisando por que sapatos exercem um fascínio tão grande sobre tanta gente. Porque a gente gosta tanto de sapato. E percebi que se instalou no nosso inconsciente coletivo uma relação com o sapato que é muito curiosa. O sapato é um item do nosso vestuário que é o item que talvez mais fala da nossa condição social, do nosso estilo de vida. Porque, entenda, os escravos antigamente andavam descalços. Sapato, calçado era um luxo. Com o passar do tempo, em que por causa das funções um calçado era necessário, como se começa a diferenciar uma pessoa trabalhadora, uma pessoa simples, de uma pessoa de uma condição social melhor, de um estilo de vida mais confortável, pelo calçado. Se a pessoa ela usa um calçado muito funcional, um calçado de muita tração, de muita capacidade de conexão com o solo, ele é um trabalhador. Ele é alguém que tem que pisar, é uma bota.
É uma coisa que ele tem que usar ali para proteger os pés, para não se machucar. É um negócio, então, essa era a ideia. E quanto mais a pessoa ficava rica, menos ela tinha que se deslocar, trabalhar andando, ficar em pé. Então, menos ela tinha que ter um sapato funcionando. Então, quanto mais disfuncional fosse o sapato, mais status ela tinha. Daí surge o salto alto. O que é o salto alto? É a pessoa dizendo, eu não preciso trabalhar tanto. Eu não trabalho em pé. No dia que eu vou, porque o dia mesmo que eu vou ficar chique, aí eu vou botar. Aí eu vou, né? É o meu pé distanciado do chão. É o meu pé elevado. Meu corpo é elevado, minha postura para andar de cima, né? Muda, né? Eu fico agora flutuando. Então, preste atenção. Deus chamou a atenção de Moisés. Moisés está andando até Deus. Aí Deus fala assim, para aí, campeão. Quer chegar mais perto de mim? Bota um salto ali, né? Quer chegar mais perto? Passa na Louis Vuitton. Compra um. E aí você vem. É assim, gente? Não. Tira as sandálias. Porque é terra santa. Santidade para Deus é sinônimo de humildade. Quer chegar mais perto de mim? Contato com a terra. Simplicidade, pé no chão, sensibilidade, horizontalidade, humanidade. Sabe o que é terra na Bíblia? É Adão. Sabe o que é Adão? Adão. Quer ser santo? Contato com gente. Olho no olho. Horizontalidade, simplicidade, pé no chão. Quer ser santo? Quer chegar perto de mim? Tira a sandália. Porque essa é a terra santa. Aí ele tira a sandália. E o pé dele começa a se sujar na poeira. E o pé dele começa a ficar exposto ao chão seco daquela região. E o pé dele começa a sentir as pedrinhas do deserto. Talvez até a raspar em resto de fezes de animais. E Deus fala, isso é santidade. É humanidade, é sensibilidade, é simplicidade, é contato com a terra. Jesus foi o mais santo de todos porque foi o mais humano. Foi o mais simples. O que estava mais perto dos homens, o que tocava até em quem ninguém tocava. O leproso pede a ele, Senhor, se o Senhor puder, quiser, o Senhor me limpa. Ele diz, eu não só quero como eu te toco. Alguém me tocou. A mulher com medo, ai meu Deus, ele está fatiado. Fatiado o quê, Binha? Venha para cá, que bom que você me tocou. Tá, os discípulos querendo tirar as crianças de perto dele. Ele disse, ô gente, deixa vir em mim aqui as criancinhas. E o texto fala que ele carrega no colo, bota a mão na cabeça e abençoa. Oh, meu amado. Sabe o que nos afasta da glória de Deus? É o salto alto. É querer impressionar. É querer parecer para os homens. É querer ser superior. É querer dar respostas às pessoas que alimentam o nosso ego, a nossa vaidade. O Evangelho é um chamado para a humanidade, para a simplicidade, para o pé no chão, para sentir a terra, sentir o outro, sentir o que é humano, sentir o dia a dia.
Agora sim Moisés estava pronto, Moisés agora descalço. Olha que cena linda, ele agora descalço. Imagina, feito um escravo, porque os hebreus lá, o povo dele, muitos andavam descalço no... Lembra qual era o trabalho dos hebreus que a Bíblia descreve? A gente descreve no Egito, qual era o trabalho deles? Amassar o quê? Alguém amassa barro calçado? Moisés nunca amassou barro porque ele foi criado como príncipe. Mas agora, para sentir o que é um escravo, Deus bota o pé dele no chão. Ele, príncipe, com roupa de gala, ele vestido, de Hugo Boss, da cabeça aos pés. Deus não apareceu para ele. Deus não chamou ele. Ele agora sim. A gente não está falando contra a roupa de marca, não. Use se você quiser, amém, gente? Ter pé no chão vai para muito além disso, amém? Tem gente vestindo roupa simples que não tem pé no chão. Tem gente vestindo roupa de marca que tem um pé no chão. Mas Moisés agora vestindo a roupa que o sogro... Nem é a roupa que o papai deu, é a roupa que o sogro deu. Numa vida... Lembre que no Egito ser pastor era humilhante. No Egito ser pastor era um cargo humilhante. Os egípcios desprezavam os pastores. Ele agora é o que ele aprendeu a desprezar. E é velho, é fraco, não tem autoconfiança, não é rico, é um fracassado, nem ovelha tem, ovelha do sogro. E agora está com... E qual é a arma dele? Um pedaço de madeira na mão. Olha que cena. Descalço. E Deus dizendo, agora sim, Binho, tá pronto. Agora é o meu escolhido. Moisés, eu estou gostando tanto de você assim que eu vou lhe dizer mais. Sabe o que você agora vai ser? Porque ele estava assim, eu não vou não, senhor, mande outro, vá. Eu não sei falar, eu não sei o quê, eu não sei não. Moisés, sabe de onde, Moisés? Você está tão, aos meus olhos, está tão bom de te ver assim, tão quebrantado, tão quebrado, tão humilde. Que eu vou dizer mais, Você não quer falar, não? Pronto, Arão vai ser o seu profeta. Você vai ser como Deus. É a única pessoa na Escritura que Deus chama de Deus. De tão capacitado que ele estava para manifestar a glória de Deus. Eu confio tanto agora no que eu estou fazendo na sua vida, que o que você falar para Arão está falado. Você agora como Deus, ele é seu profeta. Agora é um homem de pé nu, como os irmãos dele. Meu irmão, vou te falar uma coisa, para a gente encerrar. O mundo trabalha, Satanás trabalha, para inflar a nossa carne, inflar o nosso ego, nos colocar numa vida onde a gente, pela soberba, desumaniza o outro. Não tem contato com o chão da vida. Perde a conexão. Eu estava assistindo ontem um filme, reassistindo um filme ontem, antigo, que chama A Praia, com DiCaprio. Não sei quem assistiu esse filme. Estou recomendando não, gente. É um negócio pesado. Não, porque é sério, às vezes eu falo, cito um filme assim, aí a pessoa fala assim, recomendação do pastor. Aí reúne as crianças, a avó, todo mundo vai assistir o filme. Tem um negócio pesado. Aí tem um negócio do filme que eu nem lembrava. Ontem um rapaz, olha que coisa. Tem uma hora que tem um cara que está gravemente ferido na comunidade que eles vivem. Eles vivem num espaço coletivo, assim. Aí o cara está muito... É uma comunidade alegre, a galera jovens curtidores, né? Que moram nessa praia. E esse cara que o tubarão mordeu, que está muito ferido, ele fica gritando. E aquilo está perturbando todo mundo. Aquilo está machucando as pessoas, porque, poxa, que chato, né? O cara está estragando nosso rolê aqui. A gente está de boa aqui, vivendo, fumando nosso baseado, que eles viviam fazendo isso, né? Pegando onda, e tem esse cara gritando aqui dentro. Aí ele tem a brilhante ideia de fazer simplesmente o quê? Pegar o cara e botar para dormir lá fora. E botar afastado do grupo. E afastam.
E aí a comunidade volta a ter paz, alegria, todo mundo volta a brincar, jogar vôlei na praia, surfar. Por quê? Longe dos olhos, longe do... Eu me afasto, eu não quero saber, eu não me interesso, eu não toco, eu perco o contato. Moisés passou 40 anos assim. Quando teve contato, desequilibrou. E agora Deus está trazendo ele de novo para ter o pé no chão, para ter contato humano, para ser o pastorzão do povo de Israel. Deus confiou tanto o povo a Moisés, que o que ele falava, Deus assinava embaixo, Deus estava com ele. Por quê? Porque ele era humano agora. Porque ele tinha um pé no chão. E meu irmão, quero reforçar o que eu estava falando. O mundo vai te ensinar a buscar a sua prioridade, a se isolar. O mundo vai te ensinar a querer mostrar que você é diferenciado, a querer mostrar formas, a buscar formas de diferenciação social, sabe? Se você quiser viver a graça de Deus, que foi manifesta em Jesus o Cristo, aprendamos dele que era manso e humilde de coração. Humanidade, pé no chão, isso é terra santa, isso é vida santa, simplicidade. Amém, gente? Horizontalidade. Na cruz, ele manifestou a glória. E na sua simplicidade, na sua humildade, Deus vai manifestar a graça e a glória dele para o bem de muitos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé juntos? E por favor, compreenda a palavra. Às vezes a pessoa não presta atenção direito, depois aqui, o pastor pregou o quê? Pregou contra o salto alto. Lá agora é proibido de salto alto. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Preste atenção. A busca do mundo é ser diferenciado, é ser superior. Mas a busca de Deus foi ser igual aos homens. Abriu mão da sua forma gloriosa e encarnou, desceu, se humanizou, pisou no chão, pisou na terra, andou no meio de nós. O caminho da glória de Deus é contrário do caminho da glória do mundo. Não deixemos o diabo nos seduzir, nos enganar, nos iludir. Quanto mais simples, mais acessível, mais humano, mais sensível você for, mais da glória de Deus está na sua vida. Porque o diferencial da sua vida não é ser forte, é ser sarça. Passa pelo fogo, mas não se consome. Não porque é forte, mas porque Deus está no meio dele. Sabe qual vai ser o diferencial da sua vida? Vai ser alguém falar assim, mas como? Ele? Ela? Vivendo uma coisa tão legal? Como? Não tem, porque eu conheço, não tem condições. É por isso mesmo. Essa é a prova da glória de Deus na nossa vida. Viver a graça, viver o reino, viver o amor, viver a paz. Não porque nós somos, mas porque Ele é. Porque Ele é em nós. Quanto mais fraco, quanto mais simples, quanto mais seco, quanto mais comum, quanto mais cotidiano, quanto mais ordinário, maior é o palco para a graça e a glória de Deus em nossa vida. Quanto mais exaltado, diferenciado, destacado, menos Deus tem interesse. Menos. Pastor, então eu não posso buscar coisas boas, eu não posso. Mas vá com o pé no chão, meu. Viva qualquer coisa com o pé no chão, sem perder a sensibilidade, sem perder a humanidade, sem perder a simplicidade, sabe? Compre sua casona, mas ame o caseiro. Ame o caseiro.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença, Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. atraído. Vem para a terra seca, para a terra santa, para o arbusto, para a simplicidade. Aleluia. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me deixo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. O caminho do mundo. E é um caminho que dá certo. Quem quiser impressionar, pode ostentar, pode se autopromover, pode dar certo, gente. Vá, pode ir. É o caminho do mundo. Mas Deus resiste ao soberbo. Agora, o caminho do crente é se humilhar, é se esvaziar, é não mostrar só as suas virtudes, mostrar os seus defeitos.
O caminho do crente é: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu sou fraco. Quem sou eu? Ele diz: opa, agora tá lindo. Agora é sarça, agora pode pegar fogo. Quando passares pelo fogo, não será consumida, porque eu estou contigo. Sarça, eu estou contigo. Deus fala assim, nesse mesmo texto Deus fala assim: não temas, bichinho, vermezinho, Jacó. Você é um verme, mas não. Se eu sou um verme, como é que eu não vou temer? Porque eu estou contigo. Toda a minha força não vem de mim, vem dele. É ele, é a graça dele, a misericórdia dele, é a vida dele. Eu sou sarça. Amém? Eu não me consumo porque ele está comigo. Eu não me consumo porque ele está em nosso meio. Por isso que nós não nos consumimos. É ele que nos sustenta, quem nos fortalece. Por isso que Paulo fala: somos atribulados, mas não destruídos, porque ele está conosco. Ele nos fortalece. Ele é a nossa glória. Tira a sandália e vem pisar na terra santa. Tira o salto alto, tira a arrogância. Vem ser humano, vem ser simples, Moisés, que eu manifestarei a minha glória na sua vida. Aleluia. Atraídos pela tua presença, que isso nos atraia, Deus. Não o poder humano, não a ostentação, mas a simplicidade do Senhor. Para encerrar. atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. Para encerrar, bem bonito. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Pai, nós te pedimos perdão por muitas vezes nos iludirmos, achando que é o status, é o dinheiro, é a fama, é o poder ou qualquer outra coisa que nos faz ser, Senhor. Quando na verdade o Senhor glorioso resolveu se manifestar numa sarça simples. Quando na verdade o nosso Rei encarnou no menino pobre da Galileia. Nos ensina, Pai, o caminho da verdadeira santidade, da terra santa, dos pés descalços, do contato com o que é simples. Não nos deixa perder o contato, a humanidade, a sensibilidade. Nos faz teus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação no Espírito de Deus esteja contigo, com a tua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana boa.